vou seguir aqui com a Fernanda Manhota. Obrigada, Mari. Débora, eu acho que você fez uma apreciação muito sagaz, né, desse movimento israelense, porque além de economizar esforço e centralizar, né, a energia numa direção única, ao invés de manter essas duas frentes de batalha, existe também, desse ponto de vista, número um, a possibilidade de que, como parte do cessar-fogo e do compromisso em manter o cessar-fogo, o Hezbollah tenha que limitar, digamos, a sua atuação dentro do território israelense e, evidentemente, aí a gente está falando do apoio que se presta, né, quando o assunto é o Hamas. Há uma triangulação ali entre Irã, Hamas, Hezbollah, em alguns casos até os Houthi no Iêmen. Então, a gente sabe que é uma rede transnacional que se ajuda. Certamente está nos bastidores dessa negociação, pelo menos temporário, interromper de contribuições diretas, né? Que a gente, claro, não sabe se vão ser respeitadas a longo prazo, como eu citava mais cedo, mas certamente foi parte de uma expectativa israelense, que o Hezbollah tire o time de campo no que concerne a faixa de Gaza e o apoio direto ao Hamas. E tem uma segunda frente, Débora, que é muito, muito importante, que tem a ver justamente também com a sensibilidade internacional desse conflito, porque a gente não pode esquecer que o Hezbollah, apesar de ser tratado pelos Estados Unidos, pelo próprio governo Netanyahu, Israel e vários países como um grupo terrorista, grupo paramilitar, do ponto de vista interno do Líbano, já há vários anos, ele se consolidou como um partido político, inclusive com representação dentro do governo, né, na Câmara Legislativa deles e por aí vai. Então, é muito complexo manter essa operação no Líbano, porque a gente está falando de fazer guerra não diretamente contra um país, que é o próprio Líbano, né? A guerra nunca foi entre Israel e Líbano propriamente, mas é difícil estabelecer a fronteira, o limite de até quando você está lutando num território estrangeiro contra uma força que você considera paramilitar e tal, grupo terrorista, e até que ponto você está atacando parte de uma instituição política estrangeira. Então, isso também foi elevando os custos políticos para Netanyahu, coisa que ele não enfrenta no caso de Gaza, né? Para efeitos internos de Israel, Gaza está sendo dominada de forma não legítima, é assim que o governo vê, por um grupo que eles não respeitam, que é o Hamas. E o Hamas, só para concluir, ele enfrenta também essa dificuldade, que é a falta de coesão interna dentro da Palestina, porque você vai ter grupos que de fato apoiam a legislatura Hamas, entendem que o Hamas tem voz e merece ser representativo, mas tem gente que vai dizer que, por exemplo, quem coordena as atividades ali na região ligada, não à faixa de Gaza, mas ao West Bank, né, a Cisjordânia, é que tem mais representatividade e legitimidade. Então, resumo da ópera, a gente está falando de um movimento israelense que diminui a zona de contato dessa guerra, ameniza um pouco a crise internacional que vai sendo criada ali, inclusive com o Líbano, e traz de volta o foco para o que a eles interessa, que é o domínio efetivo da região ali, incluindo Gaza. Então, foi um movimento para Benjamin Netanyahu de autopreservação, Débora.